Pronto, fala gente, tudo bom? Boa noite. Vamos lá, eu vou retomar aqui a resolução da questão. Eu já tinha resolvido ela umas outras duas vezes, só que na primeira vez falhou por algum problema que eu não faço a mínima ideia. É quando a gente percebeu, o vídeo não estava. E da última vez, última vez, né? E realmente da última, quando era de tarde, eu fui tirar uma dúvida do pessoal e esqueci de dar um stopzinho. Então terminou que ele ficou gravando, aí como eu não mexi no notebook, a tela ficou inativa e a gravação foi para as cucuias. Então estou fazendo esse problema aqui pela terceira vez, eu já estou bisurado já. Então vamos embora. Eu não vou resolver escrever de novo ele não, porque eu já escrevi duas vezes. Escrevi uma terceira também, aí já é demais. Vou pedir música no Fantástico. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou descrever o passo a passo aqui, vou ficar descrevendo com a minha seleção de laço e é isso. Vamos lá. Então aqui, ó, dois blocos são soltos a partir do repouso. Então isso aqui é importante. Era para eu reescrever com laço, porque não está um laço. Tá. Então, ó, dois blocos, ó, começam a partir do repouso. Então, se eles estão a partir do repouso, a velocidade inicial de A e de B é zero. Tanto linear, tanto linear quanto angular. Então, a velocidade de ambas é equivalentemente a zero. Já é um ponto de partida para o problema. Outro ponto, ele disse que, como mostrado na figura, quando o raio é igual a 0,8 metros e o θ é igual a 30 graus, como eu estou marcando aqui, a gente tem essa configuração. Então, se a gente tem essa configuração, eu tenho a componente R cosseno de θ e tenho a componente R seno de θ. E elas são os nossos valores, ó, horizontal e, respectivamente, vertical. Isso aqui, ó, já é dado desde o início. Então, se eu quisesse montar uma equação da horizontal para derivar e encontrar minha aceleração, posso. Se eu quero utilizar a parte da perspectiva vertical, vou derivar e analisar minha aceleração, posso? Posso. Vai ser válido nesse problema? Não sei. Vamos descobrir já. Então, vamos lá dar continuidade. Ele despreza a massa da polia e o atrito da polia com o cabo, então não há uma resistência do cabo na polia, e nem respectivamente o momento de inércia na polia, que vai dificultar a rotação. E não há atrito de ar com solo. Então, como não há atrito de ar com solo, se a gente fizer um balanceamento pela segunda lei do bloco A e a gente quiser analisar a parte vertical, o que acontece com a normal de contato com o solo não interessa a gente, porque a gente não vai ter força de atrito, então a força normal é desprezível. Ela vai estar lá, vai, mas a gente não vai usar. Então vamos lá. Vamos descobrir o que? A tensão inicial do cabo e as acelerações iniciais dos blocos A e B. Por que ele fala logo de cara acelerações iniciais do bloco A e B? Porque você pode botar duas hipóteses e resolve esse problema rapidinho. As duas hipóteses são a aceleração de A e B é igual e o cabo é ideal. Então, se o cabo é ideal, não importa quantos blocos esteja nesse cabo. Todas as trações no cabo têm que ser equivalentes. Porque se não for equivalente, o cabo deforma. E se o cabo deforma, a gente não estuda mais dinâmica. A gente vai para a mecânica do sólido, 1 ou 2. Outra informação ali que é interessante. Se eu digo que a aceleração de A é equivalente à aceleração de B, então basicamente eu estou dizendo que, além das trações serem equivalentes, a taxa de variação quadrática em relação ao tempo do deslocamento é equivalente para A e B. Então, eu monto uma expressãozinha e acabou o problema. Então, essa seria trivialidade para quem vê o problema e acha que é só aplicar conceitos estáticos e está tudo certo. Mas não é assim não que a banda toca não. Então, para quem acha que essa questão é só fazer um negocinho besta desse, já começou errado. Primeiro, você tem que já botar algumas definições ali. Eu nem precisava escrever isso que ele disse, mas ó, sem força de atrito de ar com solo, a massa e o atrito da polia desprezível, o cabo é ideal. Se o cabo é ideal, as trações são iguais. Vou fazer o quê? Vou montar um diagrama geral. Por que o diagrama geral? Porque eu quero analisar no diagrama de corpo livre todas as forças que interagem no meu sistema completo. E meu sistema completo é quem? A, B e a minha polia, mesmo que ela tenha massa. Quais são as forças atuantes em A? Temos a normal de A,
em contato com o solo, porque ela está aqui em contato com o solo. Temos a tração T1, que está puxando o ar, então o cabo está lá puxando o ar com uma certa tração T1. Temos o que? O peso de ar, porque o bloco A tem uma massa de 20 kg, então tem um peso ali, uma força-peso atuante. Beleza, montamos as forças. Como a polia tem massa desprezível, quase que não sai. Como a polia tem uma massa desprezível, a gente anula toda a componente de força-peso. Então a gente fica com a reação, porque se não tiver reação, a polia ela vai descer. Então tem que ter algo segurando a reação, que é o pivô lá dela lá em cima. Temos o que aqui? A mesma força T1, só que agora aplicada oposta ao sentido inicial. Por isso que eu denotei aqui vetores unitários, porque o pessoal de Félix aí pode querer optar por algo mais vetorial. Então você tem que trabalhar com dois vetores unitários, dois conjuntos de sistemas locais, um U de θ e V de θ, e um outro. Eu botei um C e um D. Podia botar como é a norma alemã, que é um E1 e um E2. Mas eu quis botar um C e um D diferente aqui, porque eu sou diferente. Então pronto, está aqui minhas definições. Se você, por falta de curiosidade, for montar aqui a matriz de transformação, você vai ter que descobrir, porque senão você vai estar errado. Tem que descobrir que o teu C de θ é equivalente ao de θ negativo e o TD de θ é o V de θ negativo. Se tu não descobriu isso, volta lá para a cinemática básica e aprender a trabalhar com vetor unitário, porque senão vai dançar. Então, continuando a explicação aqui, a gente vai montar o que? Diagrama de corpo livre. Então, diagrama de corpo livre é o seguinte: a gente vai aplicar o balanceamento de Newton. Se eu já tenho as minhas forças atuantes na polia, na massa e no bloco B, que eu nem comentei, mas o bloco B tem a força-peso aqui embaixo e a tração T2. Eu botei o T1 e T2, daqui a pouco a gente fala disso. Para cima, no sentido de J. Eu vou ter um balanceamento que eu vou observar o estudo dessas forças e uma aceleração resultante delas, ou seja, uma força resultante que vai estar atuando em cada bloco A e B, menos na polia, que a polia tem massa desprezível. E como eu não quero saber reação, eu não vou analisar a equação de reação da polia. Então vamos lá. Se eu monto a segunda lei para o meu bloco A, eu tenho o seguinte: massa de A vezes uma aceleração de A é equivalente ao que? A T1, U de θ, mais NA menos MAG na direção J. Então, eu botei aqui na direção U de θ para a gente já ficar ciente que meu T1 não está alinhado com a vertical. Posso decompor? Posso. Isso explica para todos os casos? Não. Então, cabe a você. Se quiser decompor, compõe. Se não quiser, não decompõe. Para o que? O bloco B, a gente tem massa de B, aceleração de B e só forças atuantes no sentido de J, sendo o meu sistema global posicionado na origem A. Porque aqui ele já deu a componente horizontal e vertical, então eu vou posicionar minha origem aqui onde A está no início. T2 menos MBG na direção J. Pronto, montamos o balanceamento de Newton. Até aqui a gente não tem nenhuma dificuldade. Montamos ali o diagrama de corpo livre, botamos os vetores unitários, fizemos um balanceamento de Newton e agora vem as abstrações. Agora vem um negócio maluco. A gente tem que observar como o bloco A e o bloco B estão se mexendo. Por quê? Porque se eu não tiver essa informação de movimento, a giripoca vai piar. Porque você vai ter que estar com a informação que não condiz com o que você está fazendo. Então, se você não tiver bem definido o diagrama de movimento, eu chamo de diagrama de movimento, mas é uma análise de movimento, uma observação do movimento, é só um nome bonito. Então tá, se eu não tiver consolidado como é o movimento dos corpos, eu vou dançar. Por que eu vou dançar? Porque se você disser aqui que o bloco A ele vai estar se mexendo na vertical, você já vai dançar. Porque aqui o bloco A ele vai estar se mexendo no plano. E isso é interessante você prestar atenção. O bloco A ele vai estar se mexendo puramente na na horizontal até o θ ser equivalente a 90 graus. Por quê, Carlos? Porque quando o θ for 90 graus, o meu cabo ele vai começar a puxar para cima. E quando ele puxar para cima, o meu bloco A vai subir.
até eu atingir o deslocamento total de R cosseno de θ, isto é, o meu bloco A, como eu fiz a configuração aqui, ele se mexer para um deslocamento total de R cosseno de θ, o meu movimento é puramente em I. Como aquele caso lá do exemplo do cachorro e o carretel. Vocês lembram do exemplo do cachorro e o carretel? Que o cachorro vai se mexendo no plano I, e a gente monta o balanceamento, onde a força resultante, que era uma força polar, só vai na direção de I. É a mesma coisa aqui, minha gente. O bloco A está só na direção de I. Então, você fazendo esse diagrama de movimento já consegue estudar, que eu nem botei essa informação, mas vou aproveitar e botar agora, né? Consegue estudar o quê? De 0 graus até o quê? Até θ menor que 90 graus. Quando o θ for 90 graus, é um negócio diferente. E lá começa a se mover para cima. Mas ele não quer saber disso, né? Ele quer saber só o quê? Quando tá no caso inicial ali, condição solta, então a gente vai observar dali. Tomar um golezinho de café aqui. Então vamos lá. E meu B? Meu B está se mexendo puramente na vertical, minha gente. Se meu A ele se mexe positivo, ou seja, da esquerda para a direita, como eu denotei aqui, ó, da esquerda para a direita. Cadê meu pilotinho? Da esquerda para a direita. Meu B ele vai se movimentar, ó, na vertical, de cima para baixo, ou seja, tem uma aceleração teoricamente negativa porque vai estar oposta ao cartesiano na direção de J. Então a gente tem essas relações de movimento aqui. Como eu faço para observar isso de uma maneira mais eficaz? Eu monto um triângulo retângulo, no qual eu observo que a minha componente horizontal é ela que vai variar e minha componente vertical ela vai permanecer constante. Então, ó, eu posso descrever meu R, meu vetor de deslocamento, do bloco A até a polia, como R de x cosseno de θ ou RY seno de θ. Porém, a parte RY ela é constante. Então, não vai fazer sentido eu trabalhar com ela. E, além disso, o meu bloco B ele se mexe em decorrência do deslocamento vertical, não, horizontal de A. É um trava-língua isso. Então, eu só pego a minha componente horizontal e igualo ela ao negativo do deslocamento de B. Por quê? Porque se meu bloco se desloca um comprimento positivo na horizontal, o meu bloco B se desloca o mesmo comprimento em módulo na vertical. E sem o módulo é o negativo para baixo. Ou seja, se movo 1 metro na horizontal, o meu bloco B se mexe 1 metro na vertical, para baixo, menos 1 metro. Captaram agora a ideia? Então aqui é uma relação de polia basicona. Eu monto essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui, ó, R cosseno de θ menos é igual a menos y de B. Montei meu deslocamento. Quero saber minha velocidade? Deriva em relação ao tempo. Quero saber minha aceleração? Deriva em relação ao tempo de novo. Então vamos lá obter os animais. Vamos lá. Derivando em relação ao tempo, aplico a regra do produto. Então R ponto cosseno de θ mais R ponto derivada do argumento de fora menos seno de θ derivada do argumento de dentro, θ ponto. Não, está aqui denotado. Isso é igual à derivada do outro lá, menos yb ponto. Perfeito, acabou o problema aqui. Vamos derivar em relação ao tempo para obter aceleração. Agora você segura as pernas aí que o negócio vai suar agora. Então vamos embora. Derivando em relação ao tempo. Vou derivar logo esse animal aqui que é mais fácil. Então derivando y de b ponto, y 2 pontos de b. Beleza. Vamos derivar agora o primeiro multiplicado pelo segundo, então R 2 pontos cosseno de θ. Depois vamos repetir o primeiro e derivar o segundo, o argumento de fora e de dentro. Então R ponto menos seno de θ vezes θ ponto. Beleza, vamos derivar o outro. Aqui a gente tem uma regra de produto com 3 termos. Vamos embora. Primeiro, R ponto menos seno de θ, θ ponto. Tá aqui, R ponto menos seno de θ, θ ponto. Depois vamos derivar com R constante. Agora isso aqui que vai variar. Vou variar primeiro o meu θ2 pontos, que é mais fácil. Meu θ ponto, que é mais fácil. Então tem o seguinte: R θ2 pontos menos seno de θ. Beleza, tá aqui denotado. Vou derivar agora com o argumento de fora e o de dentro variando. Então R θ ponto permanece constante e vou derivar agora menos a derivada do seno é cosseno. Então aqui ó, menos cosseno e o argumento de dentro θ ponto. Θ ponto vezes θ ponto quadrado. Tá aqui, ó. R multiplicado por θ ponto elevado ao quadrado menos cosseno de θ. Perfeito. Vamos analisar agora o seguinte.
Vou reestruturar já com algumas definições já iniciais. É o seguinte, se meu bloco A e meu bloco B ele parte do repouso, então R ponto e θ ponto é zero. Porque não tenho nem velocidade linear e não tenho nem velocidade angular. Tenho aceleração? Tenho. Mas tenho velocidade? Não tenho. Então a gente corta essas porcarias. Então corta isso aqui e corta isso aqui. Então de cara eu já eliminei Coriolis, que isso aqui para quem não perceber é Coriolis. Já nessa altura do campeonato já deveriam estar cientes disso. R ponto vezes θ ponto é Coriolis. Elimino também minha aceleração centrípeta. Então isso aqui vai beleléu. E só fica o quê? Com aceleração, uma aceleração tangente e uma aceleração angular. Agora a gente fica com a ideia na mente. Eu tenho um θ dois pontos? Não. Aí todo mundo começa a chorar. Agora, meu Deus, eu tenho duas incógnitas. E aí, o que eu faço? Simples. É a equação de conversão polar linear. Que é a minha aceleração linear? É a minha aceleração angular dividida pelo raio. Isso retirando o produto vetorial, né? Porque claro que a forma verdadeira, ou melhor, a forma mais sofisticada é a aceleração relativa de um ponto em relação ao outro, sendo essa aceleração tangente a uma curva, ou melhor, a uma trajetória, é igual ao produto vetorial da aceleração angular pelo deslocamento do ponto de referência até o ponto que eu estou analisando. Só que a gente não está trabalhando com o corpo rígido, então vou deixar vetorial para lá. Feito isso, aqui eu monto uma relação. A aceleração linear dividida pelo raio até dois pontos. Isso vai dar um quebra-galho da bexiga. Por quê? Tem uma aceleração linear? Tenho. Corto os R aqui e fico com uma equação mais simplificadinha. R dois pontos, cosseno de θ menos seno de θ. Pronto, perfeito. Montei a minha expressão de aceleração de polia. Acabou o problema? Não. Vamos agora fazer os maceteamentos aqui com o meu balanço de forças. Então vamos lá. Tenho aqui, cadê meu plotinho? Pronto, vou pegar aquela equação, vou decompor ela em I. Por quê? Porque em I eu sei que vai ter movimento. Então, massa vezes aceleração de A na direção de I é T1 cosseno de θ. O que é que eu estou fazendo, gente? Estou pegando essa equação aqui, equação 1, e decompondo. Sempre vai ter um perdido aí. Aí, pronto, começa a doideira agora. Por que T1 cosseno de θ? Por quê? Não entendi. Eu fiz de modo rápido, mas isso aqui já era para estar na mente. O de θ, como eu disse, para demonstrar no começo lá, para o pessoal de Félix. V de θ é quem? Cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ. Aqui na direção de I, aqui na direção de J. Tá aqui minha matriz de transformação de UV para IJ. Não vou fazer de Cθ para dθ, não. Você tem que descobrir sozinho o macete. Mas eu já dou a dica aqui. C, ele é θ mais o quê? Mais π. E D, ele é θ mais π. Aplica a propriedade trigonométrica e você vai descobrir que isso aqui é menos de θ. E isso aqui é menos V de θ. Se você não fizer isso aqui direitinho, meu filho, vou pegar a cadeira para aceitar que o negócio vai ser feio. Estou dando continuidade aqui. Vamos lá. Por que cosseno de θ? Porque é componente I. Está aqui, T1 pela componente U de θ na direção de I. Quem é a componente U de θ na direção de I? Cosseno de θ. Pronto, está aqui explicado. Carlos, e na direção de J também é seno de θ? É óbvio que sim. Está aqui, denotado aqui embaixo. T1 seno de θ. Mas vamos lá. Montei em J. Em J eu sei que é zero porque o bloco A ele não vai se mexer até θ for 90 graus. Como ele não quer saber para 90 graus, boto como zero. Aí aqui eu poderia descobrir o quê? Uma atração não, uma força de atrito. Mas ele não quer saber, então desprezo isso. Eu acharia massa se tivesse atrito, mas... Continuidade. Pega outra expressão do bloco B e igualo. Se eu sei que tração de 2 é equivalente à tração de 1, porque o cabo é ideal e todas as trações envolvidas nesse cabo tem que ser equivalente, eu monto uma equação de balanceamento aqui. T2 é igual a esse animal aqui, MB, aceleração de B, mais G, ou seja, pego esse termo aqui, passo positivo para o outro lado e isolo a massa. Pronto, foi isso que eu fiz. Depois aqui, pego a minha parte inicial de I,
MA vezes aceleração de A dividido por cosseno, pronto, tem a minha tração T1. Tá aqui esses animais. Pego isso aqui e jogo para cá. Pronto, foi o que eu fiz. Agora o que eu vou querer saber? Como eu tenho o termo de aceleração de B e aceleração de A, aí a gente entra em dois bifurcamentos, que é aquilo que eu disse no começo. Posso dizer que a de B e a de A é igual. Então, ó, isso aqui seria igual, resolveria fácil. Mas na letra B ele quer uma diferença. Ele diz quem é a de A e quem é a de B. Então, se ele pede isso, a gente, por convenção, tem a definição que elas são distintas. Aí, por isso que esse meu cálculo aqui de relação de polia é o que tem que ser feito. Se não for feito, aí não sei como é que você vai fazer, não. Tem como fazer de outro jeito? Tem. Mas não é muito legal, não. Tem muito ângulo polar, muitos vetores unitários, muitas matrizes, transformações para fazer por outra metodologia. Então eu preferi fazer uma relação de polia, que eu acho que todo mundo aqui já deve ter um conhecimento mais básico de como é que faz. Espero. Estou rezando por isso. Quero que vocês passem. Tem que passar, imagina, para não deixar meu histórico cair. Vamos embora. Então vamos lá, brincadeiras à parte. Tenho que a aceleração de B, isso aqui é negativado. Então, pego isso aqui e jogo lá dentro. Então, jogando já esse animal aqui dentro, ó, esse meu R2 pontos é a minha aceleração de A, tá, minha gente? É o Azão de A. Então, tá aqui, ó, joguei aqui dentro. Vou botar até uma setinha aqui para ninguém ficar perdido. Botei aqui dentro. Então, tá aqui, ó. Já isolei logo direto, porque eu já sou rápido. Então, aqui a de Azão, seno de θ menos cosseno, MB cosseno de θ, menos MA, e isso aqui é MBG cosseno de θ. Só pegar, substituir e sair mexendo os pauzinhos aqui, pronto. Você isolou a de A, pronto, já pode calcular. Eita, minha gente, ó, cometi um erro aqui. Isso aqui é metro por segundo quadrado. Olha que coisa feia. Pronto, já tirei. Já não perco mais pontos, já problema de unidade aqui. Enfim, então vamos lá. Aqui a minha aceleração de A ficou em termos desses porcarias aqui. MBG, cosseno de θ, MB cosseno de θ, seno de θ, cosseno de θ, blá blá blá. Calculando, tem aqui uma aceleração positiva, respeitando a minha definição do meu sistema de coordenadas lá no início, isto é, o meu bloco de A. Cadê? Vai subir no... Deixa eu ajeitar aqui. Isto é, meu bloco de A ele vai se mexer da esquerda para a direita, positivo, e o bloco de B vai se mexer com o negativo, de cima para baixo. Então, aqui meus valores numéricos respeitaram isso, graças a Deus. Então, tá tudo aqui, ó, aceleração de A, aceleração de B. Descobertas as acelerações, a gente volta para a letra A. Então, a metodologia de resolver esse problema é a seguinte: faz a letra B e depois faz a letra de A. Tem alguma forma que é assim, é meio aleatório, mas enfim. Tá aqui a atração, pega o valor, qualquer equação, peguei essa daqui, uma aceleração de A, e calculei a atração. A atração deu 175,468 newton. Então pronto, minha gente, a gente resolveu essa questão. Tá? Moral da história. Tem um polia, faça com relação. É mais fácil você trabalhar com relação de polia. Claro que relação de polia é uma porcaria, mas a gente tem que relacionar porque vai facilitar pra caramba, em vez de trabalhar com vários ângulos polares. Porque se eu não fizesse essa conversão de polia aqui, eu ia ter que analisar um vetor polar, que é o meu U de θ, como até defini aqui no começo. U de θ, V de θ, para o caso A, depois para o de caso B, juntar os dois, fazer uma matriz de transformação, carregar muitas propriedades trigonométricas, e isso ia deixar o cálculo muito grande. E obter a minha informação, eu iria. Por obrigação, eu tenho que obter a minha informação. Mas seria muito longo. Então aqui é bem mais rapidão. Depois que eu fiz, montei uma matriz de transformação, só para a gente não ficar confundindo o que for fazer com a decomposição do balanceamento de Newton. Fiz um diagrama lá de movimento, obtive a aceleração da polia e comecei a substituir. Obtive os valores e pronto. Corri para a básica, ganhei 3 pontos e falta só o quê? Falta só mais 4 para a gente passar com 7. É isso. Então vou encerrar aqui para a gente fazer o problema.